graça e a paz do Senhor esteja com todos e sobre todos, amém? Que privilégio nosso, mais uma vez, poder adorar o nosso Deus. Hoje, um dia todo especial, não é? Desde amanhã, culto em conjunto aí, grande bênção, celebração do aprendizado. E agora, a nossa cantata aí, com o coral João Calvino, grande bênção de Deus para nós, para mim, para você que nos assiste na internet. Que Deus te abençoe, te visite aí através desse culto, que seja um culto inspirador, que você saia daqui flutuando aí, cheio da graça do Senhor, abençoado aí para a semana. Vamos orar ao Senhor? Quero convidá-lo a baixar sua fronte, fechar os seus olhos, e vamos falar com o eterno Deus. Pai de toda graça, Deus de poder e glória, nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua fidelidade e a nossa pequenez, ó Deus, de quem nós somos. Somos fracos, pecadores, frágeis, necessitados da Tua misericórdia, do Teu amor, que está totalmente revelado em Jesus Cristo, que nasceu, viveu uma vida reta, santa, morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu o privilégio, Pai, através da morte e ressurreição, de assentarmos em lugares celestiais, ó Pai. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja que se reúne aqui agora, na Igreja Presbiteriana da Penha e em todos os cantos do mundo, louvando o Teu nome, Senhor, nesse dia, dando graças ao Senhor pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador. Deus, perdoe os nossos pecados em Cristo, Pai, o Teu Filho amado. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais estarmos santificados diante de Ti, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele molde o nosso ser, o nosso coração, que a Tua palavra venha de maneira viva e eficaz, como ela é, para transformar os nossos pensamentos, a nossa conduta, ó Deus. Fica conosco nessa noite, recebe esse culto que Te oferecemos, de louvor, de adoração, de gratidão, Senhor. É o que Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar cânticos espirituais. Vamos dar glórias a Deus nas maiores alturas. Corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Vamos no começo. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Repita isso, cantarei. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. Queremos te adorar, Senhor. Cantar o teu amor. E declarar que nos rendemos aos teus pés. Que o Senhor é suficiente para nós. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vamos no começo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo. Diz isso. Declare isso ao Senhor. És tu. Nós nos rendemos diante do Senhor, ó Pai. Eu me lanço. Ó Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio,
e fortaleza. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. És tudo que eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Ah, Senhor, nós declaramos ao Senhor: eis-nos aqui, diante do Senhor, nos rendendo aos teus pés, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, nosso socorro. E nós podemos nos render aos teus pés, porque o seu amor foi tamanho que enviou até nós o seu Filho Jesus. E pela cruz do Calvário, foi que nos redimiu de todo o nosso pecado e nos livrou das garras do diabo. Pela cruz o Senhor nos chamou. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Da morte nos libertou, Da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque por nós mesmos nós não poderíamos chegar até o Senhor, mas o Senhor nos atraiu pelo seu amor. O Senhor nos escolheu para sermos teus, não porque merecíamos alguma coisa, mas porque a sua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque brevemente nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, aquele que veio para nos resgatar, porque estávamos perdidos, desgraçados, entregues, amarrados ao pecado e ao diabo. Mas o seu amor, a sua morte, nos trouxe vida, e hoje nós temos vida em abundância, não porque merecemos, mas porque o sangue do Senhor Jesus foi vertido na cruz. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício que nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te adoramos e oramos assim em teu nome, Jesus. Oramos em teu nome. Amém. Queria, com alegria no coração, chamar aqui à frente nosso irmão Oséias, nossa irmã Rose, com o Oséiazinho. Eu chamo de Oséiazinho, não é? A diferença dele para o pai é o cabelo. Mas nós queremos receber esta família de volta na igreja. Quero convidar também o Osvair para estar aqui. A esposa pode acompanhar. Nós vamos receber esses amados como membros da igreja. Olha o charme. Esse cabelo é uma figura. Maravilha. Mas essa família que são daqui da Igreja da Penha. Estiveram um tempo fora, né, morando em Frutal. Quantos anos? Quase 7 anos. Mas Deus nos deu a alegria de tê-los de volta. Desde que eu voltei para cá, eu olho para os dois, quando vim em férias, dizendo: vocês vão voltar para São Paulo. E acabaram voltando mesmo, né? E com alegria no coração. Nós recebemos essa família de volta. Família amada, querida, família preciosa para todos nós. E Osvair também, que já assim, está na Igreja da Penha, não vou nem falar quantos anos. Faz um tempinho, né? Uns tempos. Uns anos aí, não é? Mas hoje nós queremos recebê-lo como membro dessa igreja por meio do batismo. Não pôde estar domingo passado, um imprevisto lá de enfermidade na família, mas com alegria no coração, nós o recebemos. Então, queria convidar os presbíteros para estarem aqui à frente também. Nós queremos receber esses amados, dar a eles essas boas-vindas como membros de nossa igreja. A igreja do Senhor Jesus recebe seus membros pela marca do batismo, que tem a ver com esta questão da purificação. Nós cremos que quando Cristo derramou o seu sangue no Calvário, era símbolo do sangue que era derramado, ou é o cumprimento do símbolo que acontecia no Velho Testamento quando o sangue do cordeirinho era derramado. Todas as vezes que o sangue de um cordeiro era derramado, era símbolo da realidade, de que um dia o sangue de Cristo Jesus seria derramado, e derramado da cruz sobre nós. Por isso, nós batizamos, derramando água sobre aquele que se torna discípulo de Jesus. A água é derramada como símbolo de que o sangue já foi derramado. Há uma sequência no Velho Testamento. A água era derramada, era aspergida sobre aqueles que eram purificados, depois que o sangue era derramado sobre eles. O primeiro momento do ritual de purificação era o sangue aspergido. Depois a água aspergida sobre essas pessoas. E depois o óleo era aspergido, significando que a unção de Deus está sobre a sua vida.
que o Espírito do Senhor está sobre a vida daquele que se dispõe a seguir Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos qualifica a servir o Senhor Jesus. Então, Osvair, como membro dessa igreja, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você confessa que a Escritura Sagrada, a Bíblia, Palavra de Deus, é a regra de fé e prática para você? Se compromete, como homem de Deus, viver de acordo com doutrina e prática do Evangelho de Cristo? Se compromete a aceitar as autoridades instituídas na igreja como liderança espiritual sobre sua vida, enquanto permanecermos fiéis às Escrituras Sagradas? Compromete-se a participar dos trabalhos da igreja, da vida da igreja, sustentá-la moral e financeiramente, com seu bom testemunho também? Amém. Então, quero receber aqui Osvair pelo batismo. Osvair, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, como essa água é derramada sobre a vida do Osvair, Pai, nós cremos, teu Espírito foi derramado. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que purifica, que lava, que limpa verdadeiramente de nossos pecados. Sabemos que a água do batismo não nos limpa, mas sabemos que ela aponta para o sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado, que nos lava de toda culpa e que nos faz nova criatura diante do Senhor. E ó Deus, assim como eu derramo essa água, creio, o Senhor derramou o teu Espírito, derramou o sangue de Jesus, derramou os benefícios da obra de Cristo, e Ele, Deus, é nova criatura, é seguidor de Cristo Jesus, é discípulo amado de Jesus. Assim nós oramos e o recebemos, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Também, Deus amado, a vida do Oséias, da Rose, Pai, com alegria no coração nós os recebemos. O Guilherme, Deus, recebemos essa família como membros da igreja de volta. Que o Senhor continue a abençoá-los, usá-los aqui, como o Senhor tem usado ao longo dos anos. E Pai, glórias ao teu nome pelo presente que é para nós, tê-los de volta na tua casa, tê-los de volta nessa família a qual pertencem. De coração, Pai, nos alegramos nessa noite, celebramos o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Isso. Deus abençoe. Agora oficialmente. Muito bem, glórias a Deus pela bênção, a alegria de receber essas famílias de volta. Tivemos também domingo passado 2 bolivianas que não puderam estar, também não puderam estar hoje. Uma peruana, que também está sendo recebida, que não pôde estar domingo passado e também foi impedida hoje, e aí até o final do ano nós damos jeito. E também família do Marcelo e Viviane, que semana passada desmontaram um apartamento e hoje estão montando. E mandou uma foto para mim hoje dizendo: pastor, olha o jeito da casa, não tem condição de estar aí hoje, mais uma vez, mas assim vamos recebê-los aí para frente. E Deus nos dá alegria, amados, de com estes amados já termos recebido 147 novos membros esse ano. E isso é bênção de Deus, é Deus confirmando dia a dia a nossa jornada e ministério. E aí, nós vamos arranjar mais 3 aqui até o final do ano para arredondar para 150, não é? Vamos ficar em 147, faltando 3. Mas tem alguns irmãos aí no discipulado. Graças a Deus temos outras pessoas em processo de preparação, e Deus nos tem dado a alegria de como a palavra de Deus diz, dia a dia Ele tem acrescentado pessoas, Ele tem nos alegrado com novos membros, e bendito seja o Senhor por essa grande alegria que Deus nos dá dia a dia, abençoando e alegrando nosso coração como igreja. Mateus capítulo 2, é sempre bom nessas ocasiões de Natal, reler, recontar, história tão preciosa, história do nascimento de Cristo Jesus, relembrar esses momentos de intervenção, de manifestação gloriosa de Deus na história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes,
eis que vieram uns magos, os sábios do Oriente, a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo nenhum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Leia o 10 e 11 comigo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. De repente chega uma comitiva do Extremo Oriente a Jerusalém. Geralmente nos nossos teatros ou filmes, vemos 3 homens chegando. Mas na verdade não foram 3 homens, eram 3 magos, 3 sábios. Vem toda uma comitiva, vem uma escolta, vem soldados, vem animais. Entra aquela comitiva em Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e a notícia corre. O que vieram fazer? Vieram adorar o rei dos judeus. Não estava em Jerusalém, estava em Belém. E o texto nos diz que estes homens, reconhecendo que Jesus é rei, não fizeram com Herodes o que a tradição dizia, que era entrar diante de um rei, trazer presentes, trazer ouro, trazer tesouros, como sinal de um acordo, de uma aliança com aquele rei. Eles foram a Herodes, mas não era lá. Eles levaram os presentes para Belém e entregaram a Jesus. E o adoraram, reconhecendo que ele é o verdadeiro rei. E aquele ouro, incenso, mirra, alguns dizem, foi o que sustentou Jesus quando Maria e José fugiram para o Egito. Tinham tesouros, tinham sustento, e possivelmente isso foi significativo na vida deles até para a volta e reconstrução da vida em Jerusalém. Quero convidar o pastor Carlos Henrique, vai nos trazer uma palavra sobre Natal. Pastor Carlos Henrique já tem estado aqui algumas vezes ministrando a palavra, e hoje estará ministrando também a palavra como um dos pastores que vai nos ajudar aqui ano que vem. Os irmãos já foram apresentados ao pastor Juliano, e também o pastor Carlos Henrique vai caminhar conosco a partir de 2018, vai nos ajudar com os jovens, adolescentes, juntamente com o seminarista Leonardo, vão assim ministrar, cuidar mais de perto da vida deles. Então, como ele já vive a semana inteira correndo atrás de jovem, adolescente no Mackenzie, vai estender para o final de semana também. Então, Deus o abençoe. Muito bem-vindo para servir ao Senhor Jesus aqui conosco, e que Deus te use com poder e graça nessa hora e na jornada aqui também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7. Isaías 9, de 1 a 7. Eu não vou ler o texto, porque na medida que a gente for falando, nós vamos lendo os versículos correspondentes. Nossa proposta nesta noite é falarmos sobre o verdadeiro significado do Natal. Imagine se você não soubesse o significado das coisas. Imagine se a gente não entendesse de fato o que cada coisa é e para o que ela serve. Imagine uma dona de casa fazendo comida e colocando sal no café e açúcar no arroz, no feijão. Que confusão! Os dois são brancos,
Os dois são refinados, mas um significa e serve para uma coisa, o outro significa e serve para outra coisa. Com certeza um café com sal ia ficar muito ruim. E um arroz com açúcar só se fosse arroz doce, né? Mas temperado com alho e cebola ia ficar muito estranho. Queridos, eu creio que definitivamente a nossa sociedade perdeu o verdadeiro significado do Natal. O Natal hoje ele é tudo menos aquilo que a palavra de Deus ensina que ele seja. Ele tem a ver com comércio, ele tem a ver com renas, ele tem a ver com Papai Noel, ele tem a ver com festas, ele tem a ver com um monte de coisas que na essência não significam aquilo que de fato é o nascimento de Jesus Cristo. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o livro do profeta Isaías é um livro messiânico. Todo o livro do profeta Isaías tem como propósito falar do Messias, da vinda do Messias, do nascimento, do Natal de Jesus Cristo. E no capítulo 9, principalmente do versículo 1 ao 7, fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Aquele que o Amaury acabou de ler aqui no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, aquele diante do qual esses magos sábios que vieram lá da Babilônia se prostraram diante dele e o adoraram, entregando os seus tesouros, o ouro, o incenso e a mirra, reconhecendo que ele era de fato o Deus encarnado, era divino e também era o verdadeiro rei, não Herodes, mas o Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E no capítulo 9 do profeta Isaías, do versículo 1 ao 7, nós vamos aprender aí alguns significados daquilo que de fato é o Natal. Verdadeiro significado do Natal. Em primeiro lugar, queridos, versículo 1 e depois versículo 4 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Em primeiro lugar, o Natal, o verdadeiro significado do Natal, significa que a glória triunfa sobre a aflição opressiva. Em primeiro lugar, o primeiro significado do Natal é que a glória triunfa sobre a aflição opressiva. Queridos, a terra de Naftali, a terra de Zebulon, a Galileia, considerada como a Galileia dos gentios, era uma terra de gente escrava, gente atrasada, gente pobre, gente espoliada, inculta, marginalizada, esquecida. E Jesus começa o seu ministério onde? Na Galileia dos gentios. É ali que a glória de Deus, em primeiro lugar, se manifesta. Por isso o profeta diz: mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar. Sim, queridos, o primeiro significado verdadeiro do Natal é que a glória triunfa sobre a aflição, sobre a opressão. Jesus viveu na Galileia, ensinou as multidões, curou os enfermos, libertou os cativos e restaurou a dignidade das pessoas. Por onde Jesus passava, havia cura, havia restauração, a alegria era restaurada. Ele passa por aquelas estradas poeirentas dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, queridos, Jesus vem para triunfar sobre a aflição, sobre a opressão, sobre a dor. Onde Jesus passa, as cadeias da opressão são quebradas e a glória do Senhor se manifesta.
Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos ver que o verdadeiro significado do Natal não é apenas a glória triunfando sobre a aflição opressiva, mas em segundo lugar é a luz triunfando sobre as trevas. A luz que triunfa sobre as trevas. O texto diz no versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, o evangelista diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos, trevas falam de ignorância, trevas falam de cegueira, trevas falam de engano, de mentira, de perdição, de miséria. Onde Jesus está ausente, onde Jesus não se faz presente, aí prevalece o pecado, o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Mas quando a luz de Jesus chega, quando o brilho da glória de Deus desce até nós, as trevas se dissipam, elas desaparecem. É como você, à noite, no seu quarto escuro, levanta-se para ir do quarto à cozinha e vai tateando na escuridão, e de repente você aperta o botão do interruptor e a luz se acende e as trevas desaparecem. Porque quando a luz brilha, não há espaço para as trevas, para a escuridão. Jesus, o verdadeiro significado do Natal é exatamente isso, é a luz de Deus que vem a este mundo de trevas, de escuridão, de opressão, e essa luz chega, e onde ela chega, ela ilumina, ela tira toda a escuridão, ela manda embora toda a treva, e ela traz luz, luz que clareia, luz que ilumina. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o sol da justiça. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo, e quem o segue não andará em trevas. Então este é o segundo verdadeiro significado do Natal. Natal não é Papai Noel, Natal não são renas, Natal não é todo esse comércio que foi feito dele. Natal é a luz triunfando sobre as trevas. Terceiro significado do Natal, no versículo 3 diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Terceiro significado: a alegria triunfa sobre a tristeza. A alegria triunfando sobre a tristeza. Aquele povo estava oprimido, aquele povo estava em trevas. Naturalmente, a opressão e as trevas fazia com que aquele povo estivesse triste, amargurado, angustiado, sofrido, caminhando com pesos enormes sobre seus ombros. E de repente chega Jesus, traz a sua glória que quebra toda a opressão, traz a sua luz que destrói todas as trevas, e então agora a tristeza é dissipada, e aqueles corações tristes, amargurados, são cheios da verdadeira alegria. Quando Jesus chega, nasce a verdadeira alegria. Hoje as pessoas vivem entrincheiradas pela tristeza, elas têm diversão, mas não têm alegria. Elas promovem festas e banquetes, mas não experimentam a verdadeira alegria. Elas têm dinheiro, sucesso e fama, mas nada disso preenche o vazio do seu coração. Nós temos um grupo de evangelismo que evangeliza todos os sábados, da meia-noite às 3 da madrugada, na esquina da Paulista com a Rebouças. Um grupo chamado Para Fora, um grupo de evangelização. Um grupo que tem como ministério alcançar aquelas pessoas que estão ali. E ali um grupo de mais ou menos 100, 120 jovens se reúnem todos os sábados, com os seus violões,
carrom e outros instrumentos, e ficamos ali adorando, louvando. Já estive ali algumas vezes com eles. E você vê jovens passando ali na Paulista, jovens ricos, bonitos, provavelmente intelectuais, universitários, mas vazios, tristes, amargurados, um copo de cerveja numa mão, uma garrafa de uísque na outra, jovens e mais jovens, homens e mulheres, na região mais rica de São Paulo, provavelmente do país, mas que tem riqueza, estão ali nos prazeres do mundo, mas estão tristes porque ainda não conheceram o verdadeiro significado do Natal. Por isso não tem a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria só Jesus pode nos oferecer. Só Ele pode arrancar a tristeza do nosso coração. A verdadeira alegria, queridos, a Bíblia diz que é fruto do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. A verdadeira alegria, esse contentamento, esse prazer, é algo que vem como resultado de uma vida que entendeu o verdadeiro significado do Natal, que entendeu quem é Jesus Cristo, e como aqueles magos se prostram diante dele para adorá-lo, para aceitá-lo como seu Senhor, o seu Salvador. Então, queridos, o terceiro significado do Natal é que a alegria triunfa sobre a tristeza. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Quando Cristo chega, a alegria toma conta da nossa vida. Quarto lugar, versículo 5 diz: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Quarto lugar, a paz triunfa sobre a guerra. Quando Jesus Cristo chega, quando entendemos o verdadeiro significado do Natal, a paz triunfa sobre a guerra. Onde o Jesus do Natal reina, acabam as facções, acabam as guerras, acabam os conflitos e preconceitos. Vivemos num mundo fragmentado, um mundo esmagado pelo ódio. Nações se levantam contra nações, reinos se levantam contra reinos, há conflitos raciais, conflitos políticos, conflitos ideológicos. Mas quando Jesus chega, toda esta guerra, todos estes conflitos se destroem. Hoje vivemos num mundo onde as famílias estão fragmentadas, há contendas e guerras dentro das famílias, pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, esposa contra marido. Há brigas, agressões e às vezes até morte dentro da família. Mas quando Jesus chega, toda esta guerra é destruída. Quando Jesus chega, a paz reina, reina no lar, reina na família, reina na sociedade, reina nos bairros, reina nas diferenças ideológicas e políticas. Porque a verdadeira guerra, queridos, não está lá fora, está aqui dentro. E quando o homem está em guerra consigo mesmo, porque ainda não entendeu o verdadeiro significado do Natal, quando o seu coração está cheio de ódio e de amargura, porque ele está em guerra consigo mesmo, todos do lado de fora dele são inimigos em potencial. Mas quando esta guerra é destruída aqui dentro, quando o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado, quando o ódio é banido da nossa vida, quando a guerra é arrancada e a paz é instaurada, então você vê o mundo com outras lentes, com outros olhos. A nossa cosmovisão é transformada. E então a gente pode viver em paz, mesmo com o maior dos nossos inimigos. Mesmo com aquele adversário mais feroz, nós podemos amá-lo e orar por ele, como disse Cristo. Orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Porque onde Cristo chega, não há espaço para ódio, para mágoa, para vingança, para guerra. Porque o verdadeiro significado do Natal é a paz triunfando sobre a guerra. E em quinto lugar, para concluir,
Verdadeiro significado do Natal, verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Quinto lugar, o reino de Deus triunfa sobre o reino do mundo. Este é o quinto significado do Natal. O reino de Deus triunfa sobre o reino do mundo. Onde Jesus está, aí está presente o reino de Deus. Onde ele chega, aí chega o domínio de Deus. Onde está o rei, aí está o reino. Aí está o reino. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é amor, paz e alegria. O reino de Deus não é geográfico, político ou ideológico. Não, o reino de Deus, ele está em nossos corações. Ele não é conquistado pela força, nem pelas armas, nem pela guerra. O reino de Deus é o reino da justiça, da obra de Deus na nossa vida, da destruição do pecado, do governo do Senhor sobre o nosso coração. E quando Ele reina em nós, aqui está uma parte do seu reino. Cada um de nós, comprados pelo sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, somos uma manifestação do seu reino. Onde nós estamos? Onde trabalhamos, onde vivemos, onde estudamos, ali Deus em Cristo manifesta o seu reino. O reino de Cristo é o senhorio de Cristo sobre a nossa vida pessoal, é o senhorio de Cristo sobre nossa vida familiar, é o senhorio de Cristo sobre a igreja da qual nós fazemos parte. O reino de Deus triunfando sobre o reino do mundo, significa cada um de nós prostrados diante do Cordeiro, entendendo que Ele reina, que Ele governa, e que nós somos rebanho do seu governo, do seu pastoreio. Queridos, neste mundo, onde reinos se levantam e caem, o reino de Deus permanece inabalável. Deus está governando, Deus está no controle, Deus está sentado no trono, Deus está conduzindo as coisas de acordo com a sua sábia e soberana vontade. Tudo está se encaixando dentro do propósito dele. E quando todas as coisas, segundo o propósito de Deus, se completarem, então o reino virá na sua plenitude. Então o Cordeiro de Deus descerá glorioso. Então ele chamará da morte aqueles que já morreram, chamará o pó da terra à existência novamente. Então aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão trasladados. E então com Cristo viveremos pelos séculos dos séculos, na cidade santa, na Nova Jerusalém, a noiva que desce ataviada para o seu esposo, Jesus Cristo. Verdadeiro significado do Natal é a glória triunfando sobre a aflição opressiva. Verdadeiro significado do Natal é a luz triunfando sobre as trevas, é a alegria triunfando sobre a tristeza, é a paz triunfando sobre a guerra, é o reino de Deus triunfando sobre o reino do mundo. E este reino há de se concretizar. E um dia todos nós estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, que veio ter, que veio estar, que veio viver, que veio tabernacular conosco, aquele a quem cantamos, a quem adoramos com a nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós entendamos o verdadeiro significado do Natal, e que para mim e para você, Natal não seja apenas toda essa adulteração que este mundo perverso e corrupto fez, mas que seja de fato aquilo que a Bíblia ensina, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Amém.
povo que andava em trevas veria grande luz, veria a glória de Deus. Israel viu tantos milagres em sua saída do Egito, viveu naqueles dias diante do poder e viu toda a força de Deus. E mesmo assim, através dos anos, começou a se distanciar de seus preceitos, vivendo em pecado, blasfêmias e idolatrias. Então Deus levantou a Isaías, um profeta, para anunciar que ele lhes enviaria um redentor, que viria redimir a Israel de seus pecados. Deus enviaria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel. Quando Isaías falou de um rei que teria o governo sobre seus ombros, talvez o povo esperasse um rei montado em um cavalo, com uma espada em sua mão e um poderoso exército a seu dispor. No entanto, ele chegou sem honrarias em uma simples estrebaria, entre animais e numa manjedoura. Como acreditar que aquele tão humilde bebê, filho de uma jovem virgem chamada Maria, seria o Messias tão esperado?
tão feliz, o meu Jesus, o meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém nasceu. Foi tão feliz, sim, foi tão feliz, o meu Jesus, o meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém nasceu. Vamos cantar, louvar ao Rei, Rei Jesus. Oh, dá glória a Deus, Jesus nasceu. Foi tão feliz, sim, foi tão feliz, o meu Jesus, o meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém nasceu. Vamos cantar, louvar ao Rei Jesus. Dá glória a Deus, Jesus nasceu. Foi tão feliz, sim, foi tão feliz, o meu Jesus, o meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém nasceu. Foi tão feliz. Vamos cantar, louvar ao Rei Jesus. Dá glória a Deus, Jesus nasceu, o nosso Rei. Vamos cantar, louvar ao Rei, Rei Jesus. Glória a Deus, Jesus Que dia feliz para as nossas vidas, um dia que mudaria a nossa história. Com Jesus é fácil compreender a diferença entre sermos felizes e apenas estarmos felizes. Relembremos o momento em que o anjo trouxe as novas aos pastores nos campos, dizendo que fossem adorar ao Rei Menino. Com grande alegria sentiram. Durante aquele momento, uma multidão de anjos louvava a Deus, rendendo glórias a Deus nas alturas.
Tendo Jesus nascido em Belém, sábios vieram do Oriente para adorá-lo. Você consegue entender o significado disso? São sábios que se prostraram diante de um rei. Amado, por mais que sejamos, por mais que tenhamos, um dia passaremos e nunca mais seremos maiores que este rei, que é eterno. Por isso, deixe de lado tudo o que você é, tudo o que você possui, e se prostre diante daquele que simplesmente é. Vinde, adoremos. Só do Senhor és digno, só do Senhor és digno de louvor.
Hoje sei que o principal motivo foi por mim, por me amar, seu trono assim deixou. Qual pobre veio, como homem ele andou, Seu lar deixou só pra em meu ser modo diferente de um rei nascer, sem trono, sem coroa ter, nenhuma orquestra ali tocou pra o saudar. Foi assim que o Rei dos Reis chegou. modo diferente de um rei nascer, sem trono, sem coroa ter, nenhuma orquestra ali tocou pra o saudar. Foi assim que o Rei dos Reis chegou. Oh, foi assim que o Rei dos Reis chegou. Modo diferente pra nascer. O povo de Israel há muito esperava um libertador. Quem sabe com poderes políticos, com uma alta posição social, com sangue nobre, e realmente ele poderia ter vindo assim, pois Deus, o Pai, tudo tem em suas mãos. No entanto, assim seria muito fácil segui-lo. Estar ao lado de um homem próspero e forte é muito cômodo e seguro. Porém, ao lado de alguém que não tem muito a oferecer é muito difícil. Entendo que, quando reflito sobre tudo isso, vejo o quanto Ele nos ama. Ama além do que nós podemos imaginar. Ao lembrar que aquele pequeno rei, um dia, ainda sofreria dores e humilhações a caminho do Calvário por cada um de nós, compreendo que o maior poder que um homem pode ter é o amor de Deus. Deus não esperou pra cuidar de mim, como nós se fez, viveu no mundo aqui. Se Deus não esperou pra me ouvir clamar, sua voz eu posso ouvir me chamar. Eu sempre serei grato a ti, sempre serei grato pela cruz, sempre serei grato a ti por salvar a quem perdido está. Meu Deus não esperou pra cuidar de mim, como nós se fez, viveu no mundo aqui. Se Deus não esperou
pra me ouvir clamar. Sua voz eu posso ouvir me chamar. Eu sempre serei grato a ti. Sempre serei grato pela cruz. Sempre serei grato a ti por salvar a quem perdido está. Sempre serei grato a ti. Sempre serei grato pela cruz. Sempre serei grato a ti por salvar a quem perdido está. Eu sempre serei grato a ti. Sempre serei grato pela cruz. Sempre serei grato a ti por salvar a quem perdido está. Eu nunca deixarei de agradecer tão grande amor. Israel esperou a vinda do Messias por longos anos, e de uma forma milagrosa, sem que Maria tivesse conhecido homem algum, o Filho de Deus veio ao mundo. O milagre do nascimento que eles esperavam aconteceu diante de seus olhos, e eles não puderam ver, tamanha escuridão. Hoje, já em nossos dias, vemos nações inteiras passando fome e em guerras, famílias vivendo em ódio e divididas, pessoas sem nenhuma compaixão umas pelas outras, e todos esperando que algo aconteça para que suas vidas tenham um final feliz. São pessoas que ainda estão à espera de um milagre. No entanto, o amor que vem do coração de Deus já nasceu e pode mudar tudo isso. Sua luz rompe as trevas, seu amor transforma, sua vida traz a vida. Acredite, pois o milagre já aconteceu.
já passou e o menino não mudou. Os reinos que são erguidos com o tempo cairão. Povos contra povos, guerras entre os homens, seres cheios de ódio vão se destruindo, e muitos povos passam fome, enquanto outros fartos já estão. Debates fazem pra ter a paz, mas bebês vão deixar morrer, e muitos lutam pra alcançar perdão pro seu pecar. Muitos seguem perecendo de tanto aqui errar, e nesse mundo em trevas sua luz se faz brilhar, pois o bebê, o rei dos reis, breve vai voltar. Pensaria ele ser o prometido rei, que irá julgar o mundo com poder. Eternidade é tempo atrás, o mundo resolveu, que a esperança nos nasceu em nós. Não há por que vivermos como o povo de Israel viveu, carregando grandes fardos, servindo a outras nações em cativeiro, à espera de que algum dia alguém venha levar todo o nosso fardo, o nosso jugo, esperando que as trevas se tornem luz, para que finalmente possamos ver dias melhores. O Deus conosco, o prometido Rei, já chegou e mudou a minha história. Pode mudar a história de toda a humanidade. Pode mudar a sua história. Basta que você diga: venha e entre em meu coração, Jesus. O Emanuel. He
Senhor, por todas as maravilhas que fizestes por nós, agradecemos e cantamos.
Aleluia, glória a Deus. Emanuel, Deus está conosco. Deus veio estar conosco. O milagre já aconteceu. Cristo Jesus nasceu e o milagre segue acontecendo. Nesses dias as pessoas às vezes falam a magia do Natal. Não é magia, é um milagre. É a intervenção de Deus na história. O Deus transcendente emanou, se revelou na criação, veio estar conosco, veio nos redimir, veio nos buscar, veio mostrar o caminho. Deus conosco, nosso Salvador. Glórias a Deus. Deus digno de louvor, Deus digno de adoração. Bendito seja o nosso Deus. Fabrício e Renata estão fazendo 10 anos de casamento. Vem aqui, vamos orar por vocês. Não sei se tem mais alguém fazendo hoje aí aniversário de casamento também. Vem cá, nós vamos orar. Depois da bênção, nós vamos fechar aqui cantando mais uma vez Dia Feliz. Oh, que feliz, Jesus nasceu. Que feliz é esse dia 25. Se foi no outro dia que Jesus nasceu, mas a partir do fato de que Jesus nasceu, todo dia é dia de felicidade. Todo dia é o dia que o Senhor fez. E 25, 27, 8 de janeiro, seja qual for o dia, é Natal. Cristo Jesus nasceu, a verdade suprema. Nosso casal aqui também, vem cá, fica aqui, ó. Também fazendo quantos anos? 23. Então vocês vão lá, chegar a 23, passado 23 e vamos para frente. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida da Renata, Deus do Fabrício, pela vida, Deus do Israel e da Elian. Obrigado, Senhor, por esses 23 anos, 10 anos de casamento. Abençoa esses casais, renova o amor, renova a alegria, renova, Pai, a satisfação de estarem juntos. Que a bondade do Senhor continue sobre eles, meu Deus. Que assim o Senhor os alegre, renove, Deus, essa comunhão. Guarda, Deus amado, do divórcio, da violência, da traição. Sejam casamentos, Deus, aonde vão envelhecer juntos, felizes e abençoados, em nome de Jesus. Guarda e solidifica essas famílias. Obrigado pelo coral, Deus, por cantata tão linda, Pai. Obrigado pela inspiração dessa noite. Obrigado por nossos visitantes. Abençoa-os, Deus eterno, em toda esta semana. Abençoa toda essa semana. Guarda teu povo, sustenta, fortalece, impulsiona, anima, encoraja teu povo, Deus, de coração, em nome de Jesus, assim oramos. Assim, amado, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te anime e te encoraje, que seja um final de ano abençoado, cheio da alegria de Jesus, o sentido do Natal. Que assim a graça maravilhosa, Salvador, o amor eterno e verdadeiro, a operação sobrenatural, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos. Amém. Então vamos cantar com o coral, fechando assim bem bonito. Nós temos coristas aqui que já cantaram esse dia feliz. Nós convidamos a juntar-se conosco aqui. Pastor, eu sei que o senhor canta tenor. Pastor que está chegando, pode vir cantar tenor. Quem já cantou essa cantata? Cadê a Surama? Pode subir aqui. A Lília pode subir. Quem mais já cantou? Oséias. Quem mais? Só? Vamos lá, dia feliz. Toda a igreja cantando, tá bom?